Arquinauta, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao H+. No vídeo de hoje eu vou te contar os principais erros de cozinha. Erros que realmente podem dificultar o teu dia a dia e te dar muita dor de cabeça. Então se já gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e bora que tem muita dica boa hoje aqui. Se você está pensando em reformar a sua cozinha, fazer uma cozinha nova, trocar alguns itens ou só verificar se a sua tá tudo certo, confere esse vídeo até o final porque tem muita dica boa. Cozinha é um dos principais elementos da casa, talvez seja o principal ambiente para muita gente. É onde a gente reúne a família, faz as principais refeições, enfim, é muito importante. E tem muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção para que seja eficiente. E eu já quero começar falando sobre a área de trabalho da cozinha. Carol, mas eu não trabalho na cozinha, eu tenho um escritório. Criatura, a área de trabalho onde você vai preparar os alimentos. Talvez você pensou a sua bancada colocando a maior cuba, o maior cooktop, a maior lixeira, a maior não sei o que, e na verdade faltou espaço para preparar o alimento. Esse espaço vazio entre esses elementos, cuba, cooktop, lixeira, é muito importante. Às vezes a bancada principal é onde a gente vai colocar a cuba, cooktop, e tem uma bancada seca onde vai cortar os alimentos, onde vai preparar. O ideal mesmo é deixar um espacinho entre cuba e cooktop para fazer corte de alimentos, para preparar alguma coisa. Isso é bem importante. Esses espaços vazios são necessários. Então presta atenção para você não colocar aí uma cuba muito desproporcional, que vai ocupar muito esse espaço, porque na verdade não vai ser algo útil no teu dia a dia. Outro erro muito comum que vai ferir alguns aí, mas eu juro que isso vai mudar a sua vida, é que às vezes as pessoas compram aquelas coifas grandonas de parede, sabe? Porque acha bonito e tudo mais, mas na verdade ela funciona só como depurador e você, na real, perdeu um monte de espaço de armário. O que isso quer dizer, coifa depurador? A coifa, ela pega a gordura do espaço, ela suga e joga pra fora. Então, para uma coifa funcionar, ela precisa de um espaço fora, previsto, né? Seja no prédio ou na casa. Então, o que acontece com frequência é que às vezes num prédio, por exemplo, a pessoa pensa, vou colocar minha coifa, mas não tem saída externa. E aí ela precisa usar só como modo depurador, que é o modo que pega aquele ar, suga, né, aquela gordura, recicla e devolve pelo mesmo equipamento, devolve para aquele ambiente. Então, você gastou uma fortuna numa coifa gigante, perdeu espaço de armário e não está utilizando ela com o que ela foi feito para funcionar, que seria reciclar esse ar jogando para fora. Então, cuida porque você pode estar perdendo espaço, perdendo dinheiro e é só um trambolho lá na sua cozinha. Parece lindo, maravilhoso, mas vai por mim. Depois de um tempo você olha pra ela e se arrepende. Se é uma coifa pra ilha e tal, às vezes vale a pena até utilizar ela como depurador, depende. Mas a minha recomendação sempre é essa: utilize o elemento que você comprou com a funcionalidade e a finalidade dele. Existem vários depuradores, eu vou deixar um da Tramontina que eu gosto bastante aqui no link da descrição, mas é essa foto aqui. Ele é um depurador bem fininho, bem limpo, bem slim, que fica embaixo do armário superior. Mal dá pra ver ele ali, só quando a gente se abaixa pra olhar mesmo. Como eu também gosto de utilizar as cubas da Tramontina. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição de alguns produtos da Tramontina que eu mais gosto. Realmente é uma marca muito legal pra gente colocar na cozinha e eu uso bastante aqui nos projetos. Outro erro muito comum é utilizar puxadores de armário sem uma pega eficiente. Por quê? Às vezes as pessoas, vamos fazer uma cava porque fica muito mais bonito. Cava é quando a gente entalha na madeira, no MDF, ou faz só um corte 45 graus na própria peça, na própria chapa de MDF, não tem um puxador extra. Mas no dia a dia, esse puxador pode não ser tão eficiente, porque a gente tá com a mão molhada, ensaboada, cheia de molho e tal, precisa pegar alguma coisa e acaba sujando o MDF e não tendo uma pega eficiente. Eu geralmente recomendo alguns puxadores de alumínio, um pouquinho mais sofisticado, tá, gente? Esse aqui da tela não, pelo amor de Deus. Esse aqui é aquele basicão que, sério, destrói qualquer projeto. Mas existem outros que são bem eficientes, que são muito bons pra gente utilizar na cozinha. Presta atenção nisso, porque no dia a dia, com a panela quente, com a criança berrando, com o cachorro fazendo arte, faz diferença, vai por mim. Outro erro muito comum é não prestar atenção na área de circulação ao redor do fogão, do cooktop. Quando a gente vai colocar uma panela, ela tem um cabo e a gente precisa de espaço para fora ali do cooktop para que esse cabo fique e de uma forma também segura. Cuida também para não colocar um cooktop ou fogão numa área de circulação. Pode passar, derrubar a panela quente, isso não é legal. Então é muito interessante quando a gente deixa um espacinho depois do cooktop, uns 15, 20 centímetros, para que esse cabo de panela fique para fora. Porque se esse cabo de panela fica pra dentro, você vai perder uma das bocas ali do fogão, porque vai estar com o cabo da panela em cima. Então presta atenção nisso, porque você pode comprar um fogão de 5 bocas e acabar utilizando 2 por conta dos cabos da panela. Então presta atenção, isso é muito, muito importante. Outro erro muito comum é não colocar o forno micro-ondas
numa altura certa. Geralmente eu considero o eixo do micro-ondas, né, que fica geralmente em cima, a 1,30 m por aí do chão. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue visualizar a comida que tá bem na nossa frente e não fica aquela coisa de puxar lá em cima, pegar e você nem sabe direito como que tá. Pode estar quente, você pode deixar cair em você, é complicado, tá? Então essa altura média aí do eixo do micro-ondas estar a 1,30 m é o ideal, porque muito mais alto que isso fica complicado. Às vezes mais baixo do que isso também fica legal. É uma opção também a se analisar, mas é bem interessante prestar atenção nisso, porque no dia a dia, com alguma coisa quente ali, você pode se prejudicar. Outro erro muito comum que às vezes os clientes veem, mas tipo, não dá pra dar um jeitinho? Não, não dá. Todo eletrodoméstico precisa de uma área de respiro, de circulação de ar mesmo ao redor dele. Na frente, atrás, dos lados e em cima. E a gente precisa seguir o que cada manual de cada eletro diz. Então, quando a gente faz um projeto aqui no escritório, a gente pede para o cliente passar todos os eletros que ele pretende comprar. O forno, o micro-ondas, a adega, enfim, tudo que ele pretende comprar. E aí, a gente vai atrás do manual de cada elemento desse e todo fabricante passa, então, essa informação de respiro. Porque, na verdade, o elemento, ele aquece, né? Então, ele não pode ficar ali abafando porque vai prejudicar o funcionamento desse eletrodoméstico. Tem que seguir essa regra, porque se der algum problema, pifar, parar de funcionar e você acionar a garantia e eles forem ver que foi instalado erroneamente, ou seja, não seguimos o que eles recomendaram, a garantia vai pro beleléu, então tem que seguir isso sim. Outra coisa, não dá pra dar jeitinhos do tipo assim, vamos embutir o micro-ondas que não é de embutir. O funcionamento é diferente, a maneira como o equipamento funciona é diferente. Existe o micro-ondas de embutir, que é feito para ser embutido, e existe o micro-ondas de apoio, aquele basicão que fica aberto ao redor. Então tem que seguir aquilo que o equipamento está se dispondo a fazer. Até porque os de embutir, micro-ondas de embutir, é bem mais caro do que os micro-ondas normais. E tudo isso tem que prestar atenção antes de fazer os móveis. Sinaliza pra gente se você vai querer investir num micro-ondas de embutir, que é um pouquinho mais caro e fica muito mais bonito, ou se vai ser um micro-ondas comum. Então isso precisa ser sinalizado pra gente, para que a gente possa fazer o projeto da forma correta. Esse aqui pouca gente sabe, mas as marmorarias estão ligadas, tá? Que é deixar uma pingadeira na área da bancada. Ou seja, um armário, geralmente ali da área da bancada, ele tem 58, 55 de profundidade. E a parte da bancada em si tem 60, 62. Por quê? Dessa forma, a gente tem um espacinho pelo menos 2 centímetros para que se a água precisar cair, ela caia e não escorre daí no armário. Dessa forma, a gente tem uma durabilidade maior, né, do móvel que tá ali embaixo, que é feito de MDF, porque se tiver contato com água, ele vai estufar, vai dar problema. Então essa pingadeira é muito importante, esse espacinho a mais em relação ao armário, da bancada em relação ao armário, para que se a água cair ali, ela não vai escorrer direto no armário. Se você fizer os dois bem rente, não, pode seguir a minha medida aqui que eu sei o que eu tô fazendo, vai dar problema, tem que ter esse espacinho, tá? Um ponto bem importante e que quando a gente tem uma mão de obra especializada, ela vai te auxiliar, é a questão de não colocar muitos furos, tipo acessórios mesmo, nessa bancada, porque vai fragilizar a pedra. Ou seja, quando você quer colocar uma calha úmida e do lado já colocar uma lixeira, tem que ter um espaço de pedra entre as duas, uns 10, 15 centímetros, para que não fragilize a pedra ali. Por quê? Você teve um corte aqui e um corte aqui. Como que isso vai ficar? E geralmente a gente usa ainda uma grapa, uma estrutura metálica ali embaixo para sustentar bem essa pedra, porque ali é um ponto frágil. Então presta atenção nisso, porque quando a gente vai fazer o projeto, a gente também tem que casar essa estrutura metálica de sustentação com a parte de armário embaixo também. Então tem que prestar atenção nisso também. Toda bancada precisa de área molhada e área seca. Eu sei que é lindo quando a gente vê uma bancada em mostras de decoração que não tem aquele rebaixo, né, para área molhada, ali onde vai ficar o escorredor. Então precisa ter área molhada. Quando você tá ali no dia a dia, não quer que a água escorra da onde você tá aqui, da pia para a área do fogão, que não molhe outras coisas. E também é necessário ter uma barreira, né, tanto para a parte de trás, onde provavelmente vai ficar a torneira, quanto na parte da frente. E aqui tem que prestar bastante atenção, porque tem que ter pelo menos uns 7 centímetros aqui nessa régua para a parte da cuba. Por quê? Porque a gente tem a espessura da pedra e tem a espessura do armário. Isso tudo a gente analisa para você, fica tranquilo, parece que é muita coisa, mas quando a gente faz o projeto, a gente analisa tudo isso. Então, se você quer fazer um projeto com a gente aqui do H+, a nossa equipe está super preparada para te atender. É o primeiro link aqui da descrição. Entre em contato com a gente, que a gente vai passar o seu orçamento, que a gente vai te ajudar a pensar todos esses detalhes, porque pode dar muito errado se qualquer um deles aí
não for pensado e a gente pensa isso pra você, a gente analisa isso pra você, fica tranquilo. Ah, e tem gente que não tá fazendo área molhada e inclinando a bancada 2% pra trás e colocando algum ralo, alguma coisa ali. Funciona? Talvez, mas mesmo assim ela escorre um pouco pros lados, tá? Então eu sou da opinião de que tem que ter funcionalidade, tem que ter área molhada sim, porque no dia a dia é o que vai importar, não é aquela bancada de mostras de decoração, certo? Uma coisa muito importante na hora de fazer um armário na parte de bancada ali é fazer um sócolo ou um rodapé recuado. Ele tem que ter no mínimo ali uns 10, 15 centímetros de altura e uns 10 centímetros de profundidade, para que a gente consiga colocar o pé ali e ficar mais próximo da bancada, ficar ergonômico. Vai por mim, essa medida é fundamental para que no dia a dia você não fique com dor nas costas de estar muito longe ali da bancada. Até uma vez eu tava conversando com uma colega e ela falou que a cliente dela lavava a louça de salto, porque ela lavava a louça no almoço e ela já estava se arrumando para voltar para o trabalho e ela estava de salto. Então tiveram que pensar a bancada para a altura dela de salto, que era o tempo que ela mais utilizava aquele espaço. Então tudo isso é de pessoa para pessoa, é de casa para casa e precisa analisar. Então, se você lava a louça de salto, por favor, na hora que a gente for fazer o seu projeto, me avisa, porque isso é algo diferente. Então, como eu digo, cada projeto é um projeto, cada situação é uma situação e tudo que a gente faz aqui no escritório é personalizado para você. Agora, como que pode ser feito esse sócolo ou base recuada? Sócolo é quando a gente realmente faz uma base de alvenaria, né? Para deixar esse armário em cima. É mais resistente, geralmente no sudeste é feito mais assim. Aqui no sul a gente geralmente faz com sapata niveladora, que é mais sapatas de PVC, e na frente a gente coloca daí um MDF Ultra, que é o MDF verde, né, que ele é mais resistente à umidade, e na frente ainda desse MDF coloca uma pedra, um porcelanato ou algo do tipo assim. E esse recuo tem um limite, ele não é todo vazado embaixo, porque se a gente deixar totalmente vazado e essa bancada suspensa, vai acumular muita sujeira ali embaixo e vai ser muito difícil de limpar. Então faz ele com um limite para que se você precisar passar uma vassoura ali, ele não vai estar lá embaixo do armário, vai por mim, que isso realmente funciona. Outro problema muito sério é em relação à profundidade do armário superior, aquele armário que fica em cima da bancada, sabe? Geralmente a gente deixa ele no máximo com 35, 38 centímetros de profundidade. Muita gente às vezes coloca um micro-ondas ali em cima e tem que prestar atenção em duas coisas. O micro-ondas pode ser que ele seja um pouquinho mais profundo do que o seu armário. Não é o ideal, então seria legal fazer a profundidade do armário seguindo a profundidade do nicho ali pro micro-ondas. Outra coisa é que a gente geralmente começa esse armário superior uns 60 centímetros acima da bancada da pia ali. Em cima da pia, coloca uns 60 centímetros, é onde começa o armário. E geralmente fica muito alto se a gente coloca ali um micro-ondas. As pessoas às vezes fazem uns dentes, né? Acabam baixando um pouquinho o micro-ondas, só um nicho ali embaixo, para ele ficar mais próximo daquela altura que eu te falei de 1,30 m do chão. Então é uma solução, eu não curto muito, mas é uma solução também para fazer isso. Geralmente eu uso essa como uma das últimas estratégias, eu tento colocar o micro-ondas em outro lugar, de outra forma, mas é uma das opções também, mudar a cor, enfim, destacar ele, assumir ele no projeto, pode ser uma solução também. Um erro muito grave e que tem gente que discorda ainda, eu não entendo como, é em relação ao piso polido na cozinha. Gente, piso polido, quando entra em contato com água, uma gotinha de água, ele vira um sabão. É muito perigoso. Tanto que quando a gente tá na cozinha, é legal colocar assim umas passadeiras, né? A gente não vai colocar aqueles tapetes de cozinha com xícara, né? Com café. Não, vamos pensar um negócio bonitinho, né? Tem tanta coisa bonita. Eu vou deixar no link da descrição algumas passadeiras que eu acho bem bonito pra colocar na frente da bancada, né? Da pia, porque é necessário e também, né? Precisa ficar bonitinho. Mas mesmo com essas passadeiras, né? Esses tapetes, eu não recomendo utilizar piso polido na cozinha. Tanto na cozinha quanto no banheiro, tá? Porque quando entra em contato com a água, ele vira um sabão. Usa um acetinado, usa um natural, enfim, é bem complicado. Presta atenção nisso porque pode ocasionar um acidente e pode ser um acidente grave, tá? Ah, mas existe uma solução. Às vezes você gosta muito de um piso polido, eu recomendo você colocar aquele piso polido na bancada, às vezes uma bancada de porcelanato, ou no frontão, né, naquele revestimento que fica entre a bancada e o armário. E algumas empresas têm o mesmo piso, a mesma estampa, tanto no acabamento polido quanto no acabamento cetinado. Então coloca o acetinado no piso, vai ficar legal, vai ficar harmônico. Isso é bem interessante, tá? É legal prestar atenção pra não ter problema. Mas, uma diquinha dentro da diquinha extra. Se você vai colocar fita de LED ali na parte de armário, cuida porque o piso polido vai demarcar muito os pontinhos da fita de LED. Então você usa uma fita de LED sim, mas com acabamento leitoso, que vai difundir essa luz pra não ficar aqueles pontinhos marcados, sabe? Isso não é muito legal.
Se você tá gostando do vídeo até aqui, fica até o final, porque ainda tem muito erro bobo que você pode estar cometendo e erro muito sério que pode prejudicar a sua qualidade de vida. Então presta atenção, fica até o final, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Outro erro muito comum são os eletros desproporcionais. Ai, Carol, mas o meu sonho é uma geladeira side by side, aquela que abre 2 portas e tal, mas não cabe na tua casa, criatura. Fica pior você colocar uma coisa forçada, uma geladeira gigante, linda, maravilhosa, e uma bancada pequenininha, tudo apertadinho, tudo estranho. Dá uma sensação de sufocamento. Então aquela geladeira que era pra ser linda, maravilhosa, fica estranho. As pessoas olham e ficam, tem alguma coisa errada aí. Então calma, vai chegar o momento de você ter a sua casa com a sua geladeira side by side, gigante, tudo mais. Talvez nesse momento seja o ideal você colocar os eletros de forma proporcional. Tanto a geladeira, quanto o micro-ondas, quanto a cuba também. Às vezes é uma bancada super pequena e você coloca uma cuba gigante. Não fica harmônico, não fica legal. Então cuidado com isso também, que é bem importante prestar atenção. Outra coisa em relação aos eletros é que você precisa entender o seu estilo de vida. Não adianta nada você colocar lá uma adega climatizada para 24 garrafas, 48 garrafas, se você não toma vinho. Então faz a casa pensando em você, pensando no seu estilo de vida. Ah, é porque fulano fez uma adega, é chique e tal. Só vai estar ali para bonito, tá? Só vai estar ali para gastar energia porque você não usa. E pode ter certeza que depois de um tempo você vai olhar para aquela adega e vai ficar, meu Deus do céu, por que eu gastei dinheiro nisso daqui? Sendo que eu queria um armário, na verdade, que era muito mais barato e muito mais eficiente para mim. Outro erro muito comum, mas muito sério, é esquecer ou fazer muito espaçado a triangulação da funcionalidade da cozinha. Falei grego? Calma. Na cozinha a gente tem 3 funções principais, que é o armazenar, o lavar e o cozinhar. Então a geladeira para armazenar, o lavar seria a cuba e o cozinhar seria o fogão, a parte de micro-ondas e a parte de forno. Essas 3 funções precisam estar muito bem trianguladas, ou seja, muito bem pensadas. Então é interessante que essa sequência esteja muito bem feita. As cozinhas podem ter diferentes formatos, mas desde que você siga essa triangulação, então pode ser cozinha em U, pode ser cozinha em L, com península, com ilha, enfim, tem vários formatos, mas segue essa triangulação. E outra coisa, se a sua cozinha for muito grande, cuida para não deixar isso muito espaçado. Você vai fazer uma maratona em vez de ficar cozinhando. Então presta atenção nisso também, para que fique útil e confortável no dia a dia. E me conta aqui qual que é o formato da sua cozinha. É em ilha, é península, ela tem um formato em U, em C, linear? Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer a sua cozinha. Outro item bem importante, que às vezes é um erro não pensar nele no momento certo, é o filtro de água. O filtro, ele precisa de um ponto de água específico e a gente tem que prever isso já em obra. E às vezes onde colocar? Às vezes não tem espaço na cozinha. Uma solução, se a lavanderia for perto, é colocar na lavanderia. Ou se você não precisa de água filtrada gelada, pode utilizar aquelas torneiras que já tem um filtro, uma bica, né, com filtro de água, tipo essa daqui da Docol, que eu gosto bastante. Outra sugestão também, tem umas bicas que você pode pôr direto na parte da bancada e o filtro conecta dali no ponto de água da torneira normal. Então existem algumas soluções, então às vezes tem água gelada ou não, mas precisa então prever um espaço certo, um espaço pensado, né, para colocar o filtro de água. Outro ponto importante são as lixeiras. Pode ter lixeira de bancada, lixeira de armário, tudo isso precisa ser muito bem pensado e também no modelo da lixeira. Às vezes aquelas bem baratinhas deixa passar cheiro pro armário, então tem que cuidar com isso, tá? As lixeiras de embutir são as que eu mais gosto. Eu geralmente faço assim, coloco lixeira de embutir na bancada, perto ali do dia a dia, né? Pra não ter aquele lixinho de plástico feio em cima da bancada, então fica tudo embutidinho embaixo do armário. E aí eu coloco uma lixeira maior na lavanderia, porque daí a gente vai tirando aqueles lixinhos, né, de 5, 8 litros ali, vai armazenando na lavanderia e aí depois leva pra casinha do lixo, do prédio, do condomínio, da casa. Então é bem interessante pensar bem como que vai ser esse lixo. E claro, tanto o orgânico quanto o reciclado. Tem que pensar certinho pra você não ter problema. Um erro que é bem doído e que a gente se desespera é quando a gente esquece de prever as tomadas para os eletrodomésticos eletroportáteis. Aqui a gente tem que pensar nos dois. Tanto esquecer no projeto a tomada onde vai ligar o forno, onde vai ligar o micro-ondas, quanto também aquelas tomadas do dia a dia, para ligar o liquidificador, para ligar o triturador de suco, enfim, a máquina de café, a máquina de pão, tem máquina para tudo hoje, né? Então a gente tem que pensar quais são esses eletroportáteis que você usa no dia a dia para conseguir prever as tomadas. Pode ser tomada individual e eu recomendo colocar elas na parte do frontão, tá? Na parte que fica na parede.
não coloca na bancada, porque uma que pode ficar caindo água, sujeira ali, e outra que é um espaço útil perdido, né? Que na verdade você não vai conseguir colocar uma tábua ou algo do tipo ali. Então eu sempre recomendo colocar na parede. Caso você vá colocar uma torre de tomadas, tipo essa daqui, você coloca daí ela, né, embutidinha na parte da marmoraria, e isso tem que ser previsto também. Outra coisa importante é ver a amperagem dos seus eletros. Por quê? Existem alguns eletros que exigem um pouquinho mais e a amperagem dele é de 20 amperes e geralmente as tomadas são de 10. E isso vai mudar o miolo ali dos buraquinhos onde a gente coloca o plug da tomada, tá? Então isso tem que ser previsto também para que o acabamento seja correto. Esse erro acontece e a gente sempre coloca a culpa no marceneiro. Ah, essa prateleira não presta, esse armário é muito furreca e tudo mais. Vocês conhecem esse termo, furreca? Deixa aqui nos comentários. Aqui no sul a gente fala bastante isso. Mas enfim, é necessário que na hora de pensar os móveis, de pensar a sua marcenaria, você pense também em como vai ser utilizado, o que você vai guardar ali dentro. Eu, por exemplo, tenho uma batedeira da KitchenAid que eu trouxe dos Estados Unidos, 10 kg a criatura. A gente pode trazer, na época era 2 malas de 32 kg. 10 kg foi só pra minha batedeira, porque lá era bem mais barato. E aí, onde que eu vou colocar essa batedeira de cerâmica de 10 quilos? Se você simplesmente colocar ela em qualquer lugar, vai empenar, vai dar problema no armário. Tanto para essa batedeira de 10 quilos, quanto para uma travessa super pesada que você tem. Você tem que prever quais são os elementos que você tem para guardar. Então não adianta fazer um gavetão gigante e ficar colocando um monte de prato, um monte de cerâmica pesada ali. Vai dar problema na corrediça. Todos os móveis são pensados com uma capacidade de carga. Tanto a parte do móvel em si, como principalmente as corrediças, dobradiças e algo que vai segurar esse móvel. Então, antes de ir colocando adoidado em qualquer lugar, pensa bem como que foi pensada essa estrutura do móvel e você tem que falar isso na hora do seu projeto, na hora de pensar tudo isso, tá? Então, claro, existe uma média, né, um padrão, mas se você tem aí alguma coisa muito específica, a gente precisa considerar ela, porque na hora de armazenar, o armário precisa sustentar. Esse erro é muito comum. Todos os erros aqui são bem comuns, né, pelo visto, mas assim, esse aqui destrói qualquer projeto. Você foi lá, fez sua cozinha planejada, linda, maravilhosa, seguiu todas essas dicas, ou melhor, viu todos esses erros que eu falei e não vai cometer eles, vai fazer o contrário deles, seguir aqui as orientações, na verdade, que eu dei, e aí você fez ela linda, maravilhosa, mas no dia a dia tem lá um pote de sal de vaquinha, tem um pote de açúcar já todo estranho, tem um tapete e uma toalha de galinha. Gente, esses itens fazem parte da decoração da gente. Então sim, os acessórios contam. Coloca um pote de cerâmica, um pote de bambu, algo de madeira, enfim, tudo isso conta. Esses itens de decoração, que na verdade a gente utiliza muito eles, seja um porta-talher, um descanso de panela, um suporte de sal, pimenta, enfim, eles fazem parte do dia a dia e da decoração. Então cuida que você pode estar estragando a sua cozinha só com esses itens comprados no R$1,99, que são super baratinhos, mas que na verdade ficam feio, quebram com facilidade, não é uma coisa muito legal para você que gastou aí uma boa grana na sua cozinha. Então presta atenção nisso, que pode ser um baita de um erro. Um item muito complicado é errar no material da bancada. As bancadas podem ser feitas de pedras sintéticas, pedras naturais, porcelanato, enfim, tem uma infinidade de materiais que a gente pode utilizar. E tem muita gente que fala que não pode utilizar mármore na cozinha, mas calma, com cautela. Existe um tipo de pedra, que são as dolomitas, que a gente consegue sim utilizar na parte de cozinha, porque elas realmente são pedras mais compactadas. É uma formação rochosa específica lá da pedreira, que a gente tem então essa composição dos minerais mais juntinhos. E aí não faz com que a pedra seja tão porosa quanto os mármores comuns, e a gente acaba daí tendo problemas com mancha. As dolomitas são sim mármores, mas precisa entender dessa composição rochosa dela. Então, cuidado por aí quando for padrão falarem que não pode utilizar mármore. Não é bem assim. Mas mármores bem comuns, como branco piguês, calacata, Carrara, eles são sim mármores muito porosos, rochas muito porosas, pedras porosas, ou seja, faz com que qualquer elemento, vinho, água, qualquer coisa, manche a sua pedra. Então toma cuidado, porque você pode receber uma pedra linda, maravilhosa, mas em um mês ela pode estar detonada com mancha, com questão de ácido do vinho, vinagre, de limão. Então toma cuidado, tem que prestar atenção bastante nisso, tá?
Cuida com o tipo de porta. Um erro muito comum é utilizar aquelas basculantes, aquelas portas que vão pra cima quando a gente abre. É muito lindo na hora da gente pegar. E às vezes elas sobem tanto que a gente tem que pegar uma escada pra ir lá e colocar ela de volta no lugar. Então cuida com isso. Tem uma solução que é fazer essas portas automatizadas. Então a gente aperta um botãozinho e ela desce sozinha. É bem mais caro, mas existe essa solução. Como também tem que cuidar com as portas de correr. Eu não sou muito fã de porta de correr na cozinha, porque fica uma sujeirada no trilho, não é legal, não é útil, não é fácil. Então cuida com isso também, tá? Outro item que tem que prestar atenção, porque pode ser um problema, é no acionamento da torneira. A torneira ali do dia a dia, da cuba mesmo. Às vezes ela tem uma alavanca para trás e você posicionou ela tão perto da parte ali do frontão, do roda-pia, da parede, que ela não consegue fazer o giro para abrir. Eu já vi isso acontecer e é muito sério. Tem que mandar para a marmoraria de novo cortar, enfim, é um pipinão. Então presta atenção, quando a gente faz o projeto, a gente vê como que é essa rotação, quanto que ela ocupa de espaço para realmente funcionar no dia a dia, né? Outro erro importantíssimo que tem que cuidar para não cometer. Muita gente acha que a iluminação de fita de LED no armário ou aqueles pontinhos, né, ali na parte da bancada é só para decoração. É muito mais do que isso, é pra gente enxergar a comida. A gente diz que precisa de uma luz lavada na bancada pra gente conseguir enxergar. Até porque na luz do teto a gente fica na frente da bancada e faz sombra, né? Com essa sombra a gente não consegue enxergar direito o que a gente tá fazendo. Então é muito necessário que a gente coloque uma iluminação ali no armário. Enfim, dê um jeito de colocar uma iluminação bem focado na bancada, sem você fazer sombra ou qualquer outro elemento. E uma coisa bem interessante é que você procure lâmpadas com IRC, Índice de Reprodução de Cor, acima de 80, 90. E isso quer dizer que aquela lâmpada reproduz bem a cor fiel dos alimentos. E isso é muito importante na hora que a gente tá cozinhando, preparando a nossa janta, o nosso almoço, o nosso cafezinho, o nosso lanchinho da tarde. Então presta atenção, é um erro bem comum. O nosso último erro é em relação à parte de revestimento. Se você tá fazendo sua cozinha sem projeto, você provavelmente errou nisso. Você foi lá e pensou num revestimento diferentão pra parte ali da pia, né? Então tem a bancada e aqui atrás tem o frontão, que a gente chama, que é a parede. Ou também a gente chama de não sei o que, splash. Ou segura splash. Eu vou botar aqui na tela porque eu esqueci. Mas eu chamo de frontão. Tem que cuidar, porque se você quer colocar um revestimento diferente aí, não precisa colocar esse revestimento onde vai armário. Às vezes, quase sempre, esses revestimentos diferentes são muito mais caros do que aquele revestimento branquinho ou até do que pintura. Então cuida, porque você pode estar perdendo dinheiro em colocar um revestimento diferentão na parede toda. Presta atenção nisso, que você não precisa desse revestimento na parede toda, e sim somente onde vai aparecer. Por isso que no projeto a gente consegue prever esses itens e essa localização e quantidade, especificação e rejunte, tudo certinho para você economizar e realmente gastar naquilo que vai aparecer. Ah, mais uma diquinha extra aqui. Quando você for comprar os eletros, presta atenção, eu sei que pode parecer muito bobo, mas presta atenção no acionamento deles, como que ele é usado. É a gás? É por indução? É elétrico? Porque isso vai influenciar se você vai precisar deixar um ponto para aquilo ou não. Então presta atenção, porque eu já vi gente comprando eletro adoidado porque tinha promoção e não sei o que e tal, e quando chegou na hora de instalar, não tinha ponto, não tinha infraestrutura para receber aquele eletro e ficou lá parado. Então presta atenção nisso, que é super importante, parece bobo, mas sério, presta atenção. Eita, quanto erro, né? Dá pra errar muito numa cozinha e cada item desse pode te frustrar e te deixar muito pé da vida durante o teu dia a dia. Então presta atenção, a cozinha tem vários detalhes, tem vários quesitos que precisam ser pensados em conjunto. É como um quebra-cabeça. Se colocar uma peça no lugar errado, se tentar forçar alguma coisa, não funciona, não dá o efeito geral. Então a cozinha tem vários detalhes. Se você precisa de ajuda para fazer a sua cozinha, o seu projeto, conta comigo. Primeiro link da descrição, a gente consegue fazer o seu orçamento personalizado. Mas com todo esse panorama geral aqui, eu reuni os principais erros que eu já vi acontecer. Você já vai ficar um pouquinho mais avisado. E eu fico muito feliz que você esteja procurando o nosso canal para ter mais arquitetura, mais experiências e mais qualidade de vida aí para você e para as pessoas que estão ao seu redor. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!